Boa noite a todos, boa noite às pessoas que estão nos acompanhando, boa noite às pessoas que vão assistir a live em um momento gravado que estará disponível pelo Instagram, YouTube, provavelmente pelo site da OAB. Estou esperando as 3 convidadas de hoje acessarem aqui nesse movimento tão importante e tão bonito aqui para a nossa região, conhecendo sobre as constelações e o Poder Judiciário. Vou fazendo inclusão aqui de uma a uma. Tem a doutora Tatiana, a Nádia, incluindo a doutora Renata também. Olá, Nádia. Boa noite. Oi, Juliano, como vai? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem também. Bem-vinda. Esperando a doutora Renata e a doutora Tatiana entrarem. Pronto, doutora Renata. Bem-vinda, boa noite. Olá, boa noite. Que honra ter todas vocês aqui hoje nesse encontro. Um prazer é nosso. Certeza. Estou incluindo aqui a doutora Tatiana. Eu estava super preocupado aqui, porque é a primeira vez que eu faço uma live com 4 pessoas. Eu falei, Instagram, me ajude, porque eu estava dando uma pesquisada e não eram todos os perfis que conseguem, né? Então eu falei, que bom que esse deu certo. Eu já mandei a solicitação aqui para a doutora Tatiana. Ela selecionou aqui que parece que ela não... Apareceu uma mensagem que ela não está conseguindo entrar. Boa noite, Fer. Olá. Olá, doutora Tatiana. Boa noite, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo. Primeiro, eu deixar um recadinho só para o pessoal. A gente tem uma caixinha de perguntas aqui disponível que tem um símbolo de interrogação no balãozinho. Como a live ela vai passar o período dela, a gente vai conversando, deixar as perguntas para quem mandar via o balãozinho, a caixinha de perguntas, porque daí no final eu consigo selecionar as perguntas e colocar na tela. Quem for colocando no texto, pode ser que elas acabem passando e a gente acabe perdendo. Então, quero primeiramente agradecer a presença de vocês 3, essa oportunidade da gente compartilhar esse momento tão especial, falando de um assunto que eu sei que nós 4 amamos e acreditamos tanto. Então, eu vou primeiramente apresentar vocês e daí eu passo a palavra conforme vocês sentirem. Tudo bem? Então, representando a Comissão de Direito Sistêmico da OAB de Jundiaí, que nesse triênio eu tenho a felicidade de estar como... Deixa eu colocar aqui a doutora Tatiana de novo, que ela caiu. Eu tenho a felicidade de estar como presidente nesse voto de confiança da Ordem aqui de Jundiaí. Espero que a comissão, foi o primeiro ano que a comissão foi criada, e espero que a comissão continue por muitos, muitos anos, independente da presidência que esteja. E quero já a apresentação, né? Então, a doutora Tatiana Teixeira de Oliveira, formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo em 1995, pós-graduada em Direito Público pela Escola Paulista de Magistratura de São Paulo, juíza de Direito do TJ São Paulo desde 98, é titular da primeira vara de família das seções aqui da comarca de Jundiaí, está em formação e treinamento em constelação familiar, organizacional e jurídica pela orientadora Nádia Oliveira, que está aqui presente, e pós-graduando em Direito Sistêmico pela Faculdade Novari da Hellinger Schule. Doutora Renata Cristina Rosa da Costa Silva, bacharel em Direito pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, do campus de Franca, São Paulo, mestre em Direito das Relações Sociais, subárea de concentração, Direito Processual Civil, pela PUC de São Paulo. E juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde 95, está como titular da Vara da Família das Sucessões da comarca de Itu. Possui formação em constelação familiar, orientadora pela Arlete Menegatti, que é consteladora aqui em Jundiaí, com conclusão em dezembro de 2019. Pós-graduanda da 6ª turma de Direito Sistêmico da Faculdade Novari, associada à Hellinger Schule, cursando já no início de janeiro de 2020. E um curso online de constelação familiar e empresarial com a orientadora Isabela Oliveira, que está cursando desde o início de maio de 2021. Só currículo maravilhoso. Agora a Nádia também, que é super maravilhosa. A Nádia Oliveira, psicóloga judiciária, formadora e facilitadora em constelação sistêmica familiar, organizacional e novas constelações, treinada pelo criador
da constelação familiar, Bert Hellinger, e por Renato Bertatti, que é um médico e constelador maravilhoso que eu sou fã. Especialista em Que direito tá sistêmico. aqui, Julião. Oi? Ele entrou aqui na nossa. Ele entrou aqui na nossa. Eu tive aula com ele na Hellinger Schule. Nossa, amo, Renato. Que alegria a presença. Tanta honra. É especialista em direito sistêmico. Atualmente atua como perita na equipe técnica do Juízo da Vara da Família e das Sucessões, os fóruns da comarca de Jundiaí. Coordena os projetos Mediação e Serviço da Vida, junto ao Sejusc do Fórum Regional 1 de Santana, né? E Constelação Sistêmica é um caminho para a resolução de conflito, no Fórum de Jundiaí, onde realiza as palestras e oficinas e supervisiona as mediações que utiliza o olhar das constelações sistêmicas como ferramenta de facilitação. Atua como palestrante em treinamentos realizados pelo TJ São Paulo sobre temas motivacionais, lideranças, atendimentos ao cliente. E oferece formação em constelação sistêmica familiar, organizacional e jurídica em São Paulo e Jundiaí e realiza oficinas mensais de atendimentos individuais. Então, muito bem-vindas hoje aqui, representando a Comissão de Direito Sistêmico, com esse movimento muito lindo, através de vocês. Nessa possibilidade, eu estou mais como ouvinte para aprender da fonte com vocês três, que eu admiro muito o trabalho de vocês e tenho a oportunidade de conhecer de perto em alguns movimentos e confio muito. Então, a honra é nossa de ter vocês aqui. Quem estiver acompanhando também, tenho certeza que vai ser um material muito rico. A gente não tem tempo de live, então, enquanto vocês quiserem conversar, estou aqui disponível e todo mundo também. Então, obrigado. Com a palavra, quem gostaria? Eu posso começar, então. Perfeito. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao convite, Dr. Julian, que é essa pessoa maravilhosa que desde que começamos tivemos pleno apoio da Comissão de Direito Sistêmico aqui de Jundiaí, que já vem executando um trabalho muito presente e que nos engrandece demais ao judiciário como um todo, né? E gostaria de agradecer também a Renata, que está conosco nessa caminhada, né, de constelações no judiciário, a Nádia, principalmente, que tem feito um trabalho maravilhoso, né, que já é consteladora há tantos anos e tem trazido tanta alegria no coração de quem participa das constelações, né? A gente viu um retorno que é maravilhoso. Bom, eu agradeço muito porque é uma oportunidade da gente estar explicando para todo mundo como são as oficinas, qual é o funcionamento, a razão das oficinas e a oportunidade também de estarmos convidando todos a participarem para conhecer esse trabalho que tem nos ajudado tanto, né? De início, nós começamos primeiro, a gente, diante da grande litigiosidade, né, nos processos envolvendo família, nós começamos a pensar como ajudar as pessoas a estarem prontas para tentar um diálogo mais harmonioso, tentar se colocar um no lugar do outro e conseguir resolverem por elas próprias os seus litígios. Por quê? Porque uma solução buscada pelas pessoas que estão ali naquele problema, naquela família, essa solução vai trazer efeitos muito mais duradouros, né? Essa solução vai realmente trazer uma pacificação dentro daquela família, né? Diferente de uma sentença que pode atender ou não as necessidades das pessoas que estão ali. Né? Então, todas as oficinas, né, que nós temos trazido ao judiciário, elas têm essa finalidade, né, de ajudar as pessoas a conseguir enxergar qual é o problema, por que está acontecendo aquele problema, e fortalecê-las, né, empoderá-las para que elas consigam ter meios de resolver por elas próprias. Né? E quando elas conseguem resolver por elas próprias, os filhos se sentem mais seguros, né? Emocionalmente eles se sentem mais inteiros, né? Mais confiantes, e eles conseguem se ver como pessoas importantes, né? Para os pais, porque os pais estão conseguindo conversar de forma harmoniosa para resolver a vida deles. Isso engrandece, isso traz amadurecimento para a vida deles, porque eles conseguem crescer com mais segurança, com mais respeito. Né? Então, buscando tudo isso, nós começamos a buscar formas, né, de
de conseguir trazer essa oficina prática, né? Porque é muito doloroso, sabe, doutor Julian, você pegar os processos com os estudos psicossociais e verificar as falas das crianças, né? Muitas delas, no início, elas falam, não, eu gostaria de ver meus pais juntos, né? Mas como eles não podem estar juntos, porque não dá certo, o que eu mais queria era que eles parassem de brigar, né? E isso daí é muito marcante e muitas falam, não é um caso ou outro, sabe, doutor Julian? São muitos. Elas dizem, se não fosse pela minha existência, eles não estariam brigando desse jeito, né? Então, isso nos motiva também a levar essa conscientização para as famílias, para que consigam se entender, né? Porque as crianças muitas vezes se sentem culpadas, né? Por tudo aquilo que está acontecendo e não são. E muitas vezes os adultos não se dão conta disso. Então, a oficina é uma ótima oportunidade das pessoas estarem vendo tudo isso, né? Então, nós começamos isso há poucos anos, né? A oficina. Eu lembro que a doutora Renata chamou para ir assistir um workshop do Dr. Sami, né? Porque a gente sempre pensava, como vamos trazer, né, a constelação para o judiciário? E esse workshop nos abriu muitos olhos, nos trouxe ideias. E logo em seguida eu pensei assim, não, vamos conseguir, vamos trazer a oficina para o fórum. E o que eu pensei? Em primeiro lugar, eu falei, não, preciso ver na OAB se existe uma comissão de direito sistêmico, né? E foi a minha maior alegria quando eu soube que tinha, porque eu tinha chegado recentemente aqui em Jundiaí, né? E logo em seguida eu tive a oportunidade de conhecer a Nádia, né? E a Nádia é essa pessoa maravilhosa que tem uma formação incrível, já trabalha com constelações há 14 anos, né, Nádia? Sim. Né? E ela faz uma oficina maravilhosa. Cada uma que eu assisto, eu fico, nossa, muito feliz. Né? E com isso nós começamos a fazer as oficinas lá no fórum, né? E com a pandemia nós paramos um pouco e fomos conversando de que forma a gente poderia retomar, né? E aí começaram as audiências online e a Nádia falou, não, dá certo fazer constelação via online. Uma segurança incrível que ela passou, aí nós resolvemos, né? Aí já chamamos a doutora Renata também, lá de Itu, para participar. Quando ela chegou, trouxe uma força incrível, né? Porque quando nós estamos juntos fazendo um trabalho que realmente a gente se coloca à disposição, a serviço da vida, para o bem, né? Para essa pacificação que a gente tanto almeja, as coisas vão acontecendo, né? E foi assim, foi nessa caminhada. Nós estamos prosseguindo, cada oficina a gente tenta melhorar algo, né? E estamos ampliando, estamos dando oportunidade para as pessoas agora se manifestarem, darem sugestões, né? E isso tem trazido ótimos efeitos, né? Se a Renata puder falar o que ela tem sentido sobre os efeitos das oficinas nos processos, será muito bacana, né, Renata? Sim. Boa noite a todos. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito a oportunidade, né? É maravilhoso estar aqui com vocês. E eu só tenho que agradecer a doutora Tatiana e a Nádia. É por elas que é possível que os processos de Itu possam ter essa oportunidade, que eu possa encaminhar as partes para lá. Nós começamos em março, né, as oficinas online, e nós temos 2 temas distintos, né? Um foco em inventário, partilha, que é uma outra área também que é bem tumultuada, com bastante conflito, e que tem dado muito resultado também. E uma outra com foco em separações com crianças. Então, o nosso foco, na verdade, é guarda, alienação parental, alimentos. A gente trabalha com temas distintos. Aí, lá em Itu, eu faço convites individuais na processos e a gente encaminha o link para as partes. A gente não cobra presença, não cobra que a pessoa se identifique, ela vem do jeito que ela quer, participa do jeito que ela quer, né, com o maior respeito. E assim, aí às vezes a parte vem e fala, não, que eu participei, depois que eu participei. A gente tem uma outra frente, que é a oficina de parentalidade, também que é uma oficina aprovada pelo CNJ, que é bem simples,
mas que também traz muito resultados. Então, às vezes, a parte participa ficou redundante, mas assim, o genitor, a genitora participa de uma oficina e às vezes eles vão para uma avaliação e eles falam, fui, e aí vi que queria repensar. E isso é muito gratificante. Como a doutora Cristiane falou, aqui a gente precisa das partes mesmo, que elas tenham consciência, né, e que elas possam, elas mesmas, caminharem para uma solução que seja pacificadora, que seja confortável para eles. Eu costumo falar sempre em audiência, olha, quem conhece o filho de vocês é vocês, quem vivencia, né, quem sabe a carinho, o jeitinho, são vocês. Quem é a melhor pessoa para tomar uma decisão? E às vezes as pessoas estão tão feridas, estão tão magoadas pela separação, e eles não têm nem consciência do que eles estão fazendo. Então, a nossa proposta, quando a gente convida, é justamente isso, que a pessoa venha, e a Nádia vai explicar como que ela faz, a primeira oficina dela, só aquela primeira oficina já leva, assim, a uma reflexão, nem se a parte não voltar para a próxima oficina, que é a constelação em si, o ganho já é tremendo, porque assim, a parte já passa a ter consciência, a refletir sobre a sua situação, e é isso que a gente quer. Eles consigam caminhar por si só, consigam resolver o seu conflito de uma forma mais harmônica mesmo. A Nádia aqui, porque assim, o nosso trunfo, né, Tatiana, porque nós temos a Nádia conosco, né, assim, de uma delicadeza, de uma sensibilidade, né, de um cuidado, né, que assim, tem que alcançar isso. Quer falar, Nádia? Acho que... Obrigada, doutora Renata. Não pensa que eu ia receber tanto elogio nessa live, mas agradeço muito. Agradeço muito, Julian, você ter convidado a gente para permitir que a gente também divulgue esse trabalho, né? A gente até conversou um pouco antes, eu conversei com a doutora Renata, com a doutora Tatiana. Os convites que são enviados, né, a partir dos processos são os processos que estão na vara da doutora Tatiana, na vara da doutora Renata. Mas era importante também os advogados saberem, Julian, que não precisa ser só essas partes que participam, né? Então, o convite ele é aberto, a gente usa sempre o mesmo link, então o convite fica aberto. Às vezes, se você tem algum cliente que está passando por uma situação que você acha que precisa fazer uma constelação, ou mesmo assistir, né, essa oficina, você pode encaminhar, assim como todos os outros advogados, não importa se é de Jundiaí ou se é de outra cidade também, né? O mais legal agora é que no online, né, possibilitou a doutora Renata se juntar a nós e possibilita qualquer pessoa de qualquer lugar assistir a constelação, né? Ela é gratuita e ela é aberta, então é muito interessante. E a gente tem percebido, assim, de uma forma muito, com o coração muito alegre, que as pessoas que participam, agora que é sempre o mesmo convite, né, o mesmo link de entrar, as pessoas pedem para assistir de novo a próxima que tem. Então a gente faz essas oficinas a cada 2 meses. Então ela acontece em 2 momentos. No primeiro momento, então, as pessoas recebem esse convite para assistir essa explanação, onde eu explico, né, sobre as leis sistêmicas, sobre o pertencimento, sobre a hierarquia, sobre o equilíbrio da troca. Eu explico sobre as dinâmicas que ficam ocultas, porque as pessoas não imaginam que elas são movimentadas por outras forças, né? Por essas informações que estão no nosso campo. Sobre as lealdades sistêmicas, né? Quantas vezes as pessoas dentro de uma família precisam viver o mesmo destino do que já foi vivido antes pelos seus pais, né? Então a gente tem percebido também, quando eu faço, né, eu já sou psicóloga judiciária desde 2014, nas minhas entrevistas, eu percebo que, assim, é uma grande maioria de pessoas que já vêm de famílias de pais separados e que estão repetindo, às vezes, a mesma história. Às vezes a gente consegue fazer link, Dr. Julian, por exemplo, de um adulto, né, que está lá na minha frente sendo avaliado, né, isso numa avaliação de perícia, né? E aí, quando eles se percebem e eles vão contando, o filho está passando por uma situação muito parecida e na mesma idade que ele passou. Então, quando a gente consegue fazer esses links, a pessoa vai percebendo, né?
como que a minha vida foi me direcionando para esse lugar, né? De eu viver uma história tão parecida. E muitas vezes a pessoa, quando era criança ou adolescente, pensava, nunca vou fazer como meu pai. E por fim, né, vai fazendo mais ou menos igual. Então, nesse primeiro encontro, né, então eu falo sobre tudo isso. E também faço um exercício, né, um movimento de visualização, onde a pessoa consegue olhar para o ex-companheiro ou para a ex-companheira, olhar para os filhos e consegue perceber como essa criança se sente dentro daquele conflito, né? Então, às vezes eu digo, imagine que você olha agora para o seu filho, como ele está se sentindo agora? E eu percebo, né, que a gente está observando a reação, né, das pessoas que estão assistindo, o quanto aquilo toca, o quanto aquilo vira uma verdade que antes ele não se atentava para essa parte, né? Então a gente fala muito sobre isso, sobre o sofrimento das crianças, né? Que a gente estuda tanto na psicologia, mas que agora com a constelação e com esse movimento sistêmico, né? Da pessoa ir sentindo no próprio corpo, né? O fenomenológico mesmo. Aí as pessoas vão se conscientizando um pouco mais. Então é muito bonita mesmo, eu gosto muito desse movimento. E aí, a partir disso, a gente convida para quem quiser fazer a constelação, né? E aí a gente faz uma oficina só de constelação, onde as pessoas têm a liberdade para só assistir ou a liberdade para se voluntariar e fazer a sua constelação. Como a doutora Renata falou e a doutora Tatiana, nós somos muito cuidadosos na hora da gente fazer, no sentido de não expor a pessoa, né? E eu sigo muito, né? Como você falou, eu fui treinada pelo Hellinger e pelo Renato Bertatti, então, que Renato também é muito fiel ao Bert Hellinger. Então, a gente não mistura nenhum outro conhecimento além das próprias constelações, né? Eu sou psicóloga, né, perita no fórum, mas quando a gente começou as constelações, quando eu comecei o meu trabalho como perita, eu perguntei no CRP qual era o posicionamento do CRP para que os psicólogos usassem a constelação. E as respostas que eu tive lá em 2014, e mais uma vez eu fiz agora, em 2019, eles dizem que os psicólogos podem usar as constelações sistêmicas como uma abordagem dentro da psicologia, uma técnica, né? E o quanto que meu trabalho fica rico quando eu uso essa técnica, né? Então, antes eu fazia um trabalho de formiguinha nas pessoas que eu estava atendendo, e quando a doutora Tatiana me chamou e para perguntar, né, sobre o meu trabalho, e que a gente pensou nessa oficina, agora a gente pode expandir esse trabalho para tantas outras pessoas, né? E com online para mais pessoas ainda, né? Então, eu estou muito feliz de fazer esse trabalho, muito feliz de poder estar aqui falando desse trabalho com elas. É muito interessante, muito bonito tudo isso, ainda mais vendo os movimentos, né? E tem algumas pessoas, não muitas, mas algumas já me questionaram, mas o posicionamento do direito sistêmico, as constelações do tribunal, como que fica ali, por exemplo, quando a gente olha para a esfera mais criminal, ou até mesmo para algumas questões do processo, e algumas pessoas ainda confundem, né? E por falta, às vezes, de divulgação nossa, de alguma forma, mas de falar assim, mas e o processo? Ele deixa de existir? A pena diante do acusado? E o olhar que tenho trazido é o seguinte, até mesmo como um equilíbrio de troca dentro das ordens do amor do Bert Hellinger, que a pena, no momento ali como sanção, né, como um limite, como uma punição diante de como uma resultante de um ato lesivo a uma outra parte, ela não vai deixar de existir. Né? Até mesmo como trazendo o olhar da comunicação não violenta ou da justiça restaurativa, a ideia da justiça restaurativa é sim que exista ali a punibilidade de acordo com que seja ali prudente e equilibrado, e não vai deixar de existir, da mesma forma a constelação. Né? Então, para quem está acompanhando, tanto os advogados quanto as partes, pessoas curiosas do assunto, é compreender que o direito sistêmico ele vem agregar junto ao direito, né? É um braço, é um olhar, é uma essência, um perfume do direito, mas humano que veio se perdendo com o tempo. E é interessante porque eu me formei no direito em 2009.
E eu lembro que os professores traziam, né, e as doutoras aqui presentes vão confirmar que eu acredito que a linha era isso, mas eles traziam a ideia de que o advogado bom é o advogado litigante, é o advogado que tem uma carteira de processos. Eu lembro que na época o professor ele falava que a gente tinha que ter pelo menos cerca de 1000 processos para ser considerado um advogado sênior e de sucesso. Quando a gente olha isso numa atuação mais global, né, com mais consciência, até mesmo pegar o direito espanhol, português, uma raiz ali europeia, as pessoas elas procuram um advogado para tentar solucionar sem o judiciário. E daí quando a gente olha para um reflexo do que existe no judiciário hoje, qualquer caso termina em processo. E a gente sobrecarrega os tribunais, né? Sejam cíveis, criminais, trabalhistas, enfim. E na verdade a gente pode fazer uma atuação como advogado e trazendo o viés da advocacia, que o advogado ele não precisa ser aquele advogado combativo que vai para cima com todas as forças para pegar o que é do outro, mas assim buscar e considerar que a gente, como advogado, olhar para a nossa parte, trazendo até o olhar das ordens da ajuda, né? Que aquela parte, ela tem um sistema, ela tem uma origem. E quando ela não briga por si só, ela briga por um sistema. E muitas vezes ela está num emaranhado, num relacionamento com outra parte, trazendo um olhar de família, né? Eu gosto de trazer um olhar para os alunos de constelação que cada relacionamento ele casa de uma forma com outra. Então muitas vezes eles estão brigando, mas eles não estão percebendo o ponto que tem ali em comum. E eu falo que tem um perfil diferente dos professores que eu tive na psicologia do direito, que na psicologia a gente olha para o outro, para o ser, e a gente tenta entender o ser, tenta compreender o que é importante para ele. E no direito, muitas das vezes, trazendo até um estereótipo, vem a ideia como se a gente fosse um caminhão de rolo que tem que passar por cima dos outros. E a essência do direito não é essa, né? A essência do direito é realmente olhar para o outro, olhar para o desigual e tratar de forma dentro da sua desigualdade, mas dentro disso a gente buscar harmonia e considerar a essência da vida do outro e o que é importante para o outro. E daí a gente faz um olhar do que é a justiça, né? E eu lembro que numa das aulas o Sami ele disse que quando ele começou a fazer as constelações, ele não resolvia só aquele conflito, ele ia na raiz, como se fosse o iceberg, né? Aquilo que estava mais profundo e que é o olhar sistêmico, que é o que vocês têm feito. Então, quando as pessoas questionam qual é a eficácia do direito sistêmico, é realmente trazer um olhar para o sistema daquele conflito e, diante disso, trazer, eu gosto muito de um termo que é uma atmosfera vivencial entre as partes envolvidas. Então, a gente atua de uma forma profunda e com uma essência muito linda para que as pessoas compreendam o conflito. E quando elas compreendam o conflito, elas tragam consciência para si, para suas relações, elas conseguem pertencer àquele conflito e perceber qual é o lugar delas naquele movimento, né? Então, como que vocês percebem essa tomada de consciência nas dinâmicas de oficina? Até mesmo pelas pessoas que estão ali, porque tem o segredo de justiça, né? Que algumas pessoas já me questionaram. Então, normalmente o caso ali ele não vai ser falado porque tem um segredo de justiça pela vara de família, mas é passado de uma forma essencial, né? Uma constelação mais oculta. E como que é, Nádia, essa condução e como que você percebe isso no dia a dia? Julia, o Bert Hellinger ele faz pouquíssimas perguntas quando ele faz uma constelação sistêmica, né? E da mesma forma eu faço da mesma forma. A gente faz perguntas sobre fatos e não sobre relacionamentos, assim como o Bert Hellinger fazia, né? Existe na sua história algo assim, repetição de destinos, existem na sua história, por exemplo, uma coisa que aparece muito o seu pai teve um relacionamento anterior à sua mãe, né? Antes de se casar com a sua mãe, né? Qual é esse movimento dos relacionamentos dentro da família da pessoa? Se existem casos mesmo, né? De assassinatos, suicídios, abortos, né? Essas questões fatuais, quando a gente sente que precisam ser perguntadas dentro do campo. A gente trabalha também, né, com o fenômeno, então a gente vai sentindo no campo que vai se abrindo. E eu não faço perguntas, né, sobre o relacionamento em si. Eu pergunto quantos são os filhos, né? Se os pais são vivos, às vezes não, às vezes o próprio campo vai mostrando. Então, realmente, a gente quase não... O cliente quase não fala nada. Os movimentos vão acontecendo quando necessários,
as informações, as frases de cura vão sendo lançadas no campo. E cada um vai percebendo, eu trabalho com os bonecos, onde as pessoas veem o campo se movimentando, mas eu trabalho também com os representantes. Então, as pessoas que estão participando no online, elas se posicionam como se fossem os bonecos, como se fossem as pessoas que elas representam. Então, elas vão falando, né, o que elas vão sentindo, como que elas vão percebendo, aonde que está a dificuldade, se às vezes ela consegue olhar, se ela não consegue, qual é o sentimento que surge quando eu coloco um de frente ao outro, e as frases de cura vão surgindo. Então, a gente faz pouquíssimas perguntas dentro do campo. E, às vezes, as pessoas não percebem o que aconteceu ali, mas elas percebem um grande alívio, né? Tem constelações do Hellinger que não se fala nenhuma palavra, né? Os movimentos são essenciais, acontecem. As pessoas sentem só a sensação de alívio, de paz. Parece que agora eu não olho mais da mesma forma como eu olhava antes, né? As crianças se sentem livres e quando isso acontece, os pais ficam muito aliviados, né? E na audiência, né? Acho que a doutora Renata, a doutora Tatiana pode dizer depois como fica mais fácil o contato quando ele é verdade, né, ali no ao vivo, não é mais na constelação, né? Sim, as pessoas chegam com outra energia para fazer audiência, elas chegam mais em paz, elas olham mais uma para outra, ouvem o que o outro tem a dizer, né? Não ficam só preocupadas em contra-atacar. E se chega a um acordo com muito mais facilidade. O nosso objetivo não é acabar com o processo, sabe, doutor Julia? Nosso objetivo é uma pacificação assim que seja realmente algo que vá trazer algo de bom para a família, né? Acabar com o litígio, acabar com as crianças vivendo naquela situação de briga, de insegurança a todo momento. Vai pegar para fazer uma visita, o pai encontra com a mãe e já começa a discutir essas coisas. Depois que as pessoas participam da oficina, da constelação, essas coisas tendem a ir diminuindo, né? Isso traz muita paz. E na constelação, né, Nádia, pelos representantes das crianças, a gente consegue perceber o quanto elas sofrem quando estão os pais em litígio e como elas se sentem aliviadas. Agradecer a outro pelo que foi, né? Uma frase muito bonita que a Nádia fala de vez em quando é: nosso amor deu frutos, né? Não consegue olhar. Que pena. Acho que tá carregando. E o interessante da oficina é que a gente sabe que o campo é sábio. Então, as pessoas vão por ressonância, né? Então, a gente faz o convite em 30, 40, 50 processos. E não são todos que vão, né? Então, em alguns vão. Então, a gente crê, né? Que o campo já começa a trabalhar aí, né? Ele reúne. E eu acredito que a Nádia faça assim. A Nádia não vai com o tema, né, Nádia? Ela começa a conversar e, de repente, a gente percebe que ela se direciona para algum tópico, né? E eu acho que é justamente porque esse tópico está mais em harmonia, né, na necessidade daqueles que estão participando. Né? Tati, se quiser continuar, fique à vontade. Não, está toda hora caindo a conexão. Mas é isso, como traz paz, né? Tem pessoas que participam só de uma e já chegam à audiência, sabe? Pela expressão delas, né? Elas já estão mais seguras, mais tranquilas. Os advogados, muitos têm elogiado, perguntando se podem encaminhar outras partes, outros clientes para as oficinas, que isso tem trazido muita pacificação, muita tranquilidade. E assim, como é importante, né, o papel do advogado, né, nesse processo todo, porque ele é a pessoa ali que está em contato direto com as partes. Né? E quando o advogado tem essa visão de ajudá-las na pacificação, ajudando nos termos técnicos, no que pode ser feito, no que um acordo pode ser bom, no que pode não ser,
né? Isso é grandioso demais, né? Porque se consegue chegar numa solução que realmente que seja tecnicamente perfeita, que realmente vai solucionar. Então, assim, eu acho que a justiça não é só o judiciário, né? A justiça é a OAB, é o Ministério Público, a Defensoria, todos unidos, né? Nessa missão de pacificação, ainda mais na área da família, como é importante. E eu falei numa oficina, né? Se conseguirmos, se as pessoas conseguem colocar um fim ao relacionamento de uma forma leal, de uma forma digna, né, de uma forma engrandecedora, vai evitar muitos problemas lá na frente, né? Teve uma oficina de inventário que teve até uma constelação que mostrou vários emaranhamentos, principalmente da pessoa falecida, que teve vários casamentos com filhos de casamentos diferentes. E como é importante se terminar um relacionamento, né, de pai e mãe, colocando um olhar amoroso para o que foi, né, um reconhecimento para o que foi. Isso vai reverberar até por gerações, né, até no momento de ter que fazer uma sucessão, né, da amizade entre os irmãos, de casamentos diferentes, do respeito entre ex-esposa, futura esposa. Isso tudo é muito grandioso. Então, os efeitos não são só para agora, para o processo. Os efeitos são para frente, né? Para gerações posteriores. Isso traz muita paz e, assim, nos ajuda muito a ter forças para prosseguir e continuar nessa caminhada, porque a gente vê que os efeitos são maravilhosos, né? Uhum. Sim, eu imagino assim, as doutoras como juízas e eu também como perita, a gente vê como que alguns processos que são muito litigiosos, eles é dada uma sentença, depois de 1 ou 2 anos o processo volta, né? Eu já fiz perícias que eu tive que fazer, já tinha sido feita perícia por outro psicólogo, voltou para mim, depois volta de novo por um novo problema, né? Então, sendo que quando a gente faz a constelação, a gente diz assim, né? Às vezes, por exemplo, um pai e uma mãe que estão brigando por uma guarda, quando faz a constelação e vem à luz, né? Qual era a dinâmica que estava oculta? Às vezes um pai quis ter um filho, às vezes para dar para sua mãe que perdeu uma criança, né? Quando ele próprio era criança. Então, ele é movimentado por esse desejo totalmente inconsciente, uma dinâmica oculta, né, que a gente chama. Quando a dinâmica vem à luz, ele já não pode mais fazer o mesmo, mas porque antes ele fazia se sentindo inocente, porque como é um movimento inconsciente, a pessoa não sabe a que ela tá respondendo. Ela acredita que ela está respondendo àquele relacionamento, e não ao que veio do passado dela. Depois que veio à luz aquilo na constelação, ela não consegue mais lutar da mesma forma, porque a agressão já não é mais direcionada para a pessoa que está na frente dele, né? Então isso vai apaziguando, e aí o processo não precisa retomar depois que foi feita uma decisão dentro daquele processo, porque a pessoa, às vezes, até quando perde, se sente aliviada. E eu gostaria de trazer um ponto também que vale a pena para os advogados e advogadas também, que é possível que a gente constele os nossos processos. E a gente vai constelar do nosso lugar de advogado. Porque o advogado ele faz parte daquele conflito, daquela demanda, até mesmo como um agente. E já aconteceu de colegas advogados me procurarem para fazer a constelação. E daí a gente vai olhar para a postura dos advogados dentro do processo. A gente coloca a figura do juiz, coloca a família, coloca o conflito. E justamente para compreender ali quais são os elementos que estão participando dessa demanda e como cada um tem se posicionado. Uma coisa que eu percebo na prática, alguns advogados já atrapalharam acordos que já estavam fluidos e que eu fui trabalhando de uma forma familiar ali, pontual, aquele cliente numa demanda, às vezes de pensão e de guarda. E quando a gente chega e eu orientando e trazendo olhares sistêmicos e reflexões do meu cliente, quando a gente está diante de uma audiência, por exemplo, de conciliação,
eu já percebi o advogado ou advogada da outra parte não permitindo que a cliente fizesse o acordo. Então, esse é um ponto muito interessante de advogados façam terapia, advogados olhem para suas dores. Porque o processo, eu vejo muito advogado falando assim, porque o meu processo, o processo não é do advogado, o processo é do cliente. Então já começa um emaranhado, muitas vezes, do advogado nessa atuação, de perceber que ele é um elemento ali para fazer um movimento, mas o processo não é dele, é do cliente. Então, se o cliente quiser fazer um acordo, ele quiser olhar por amor àquele conflito, que muitas vezes o advogado não vai perceber porque ele não vivenciou o conflito, ele não estava junto naquela história de amor que tiveram aqueles frutos, então ele precisa também de tirar aquelas projeções de dores pessoais do processo para ele não entrar no emaranhado. Então a atuação do advogado também tem que ser muito cautelosa de perceber aquilo que eu estou litigando e estou brigando e estou indo para cima, é uma dor minha ou é algo pelo meu cliente? Né? E a gente começa a perceber muito essa questão das moedas também, né? E das buscas das dores do advogado em cima de causas. Eu lembro um dia na Hellinger, teve um advogado que subiu para tirar uma dúvida, ele era um advogado por questões de busca de proteção de bens, de imobiliário. Daí quando eu acho que foi a Úrsula que perguntou para ele, falou assim, mas quem da sua família perdeu terras? Ele falou assim, o meu avô. E ele ainda não tinha se ligado que nessa busca de pegar essas terras ele estava pelo próprio avô. Então a profissão, ela tem uma lealdade muito grande ao nosso sistema, né? Como o Bert ensinou. E é necessário que os advogados eles olhem também para as suas lealdades, para os seus pontos, para facilitar o trabalho de todo mundo e a fluidez do caso. Porque senão às vezes a pessoa, o advogado, ele está brigando por si e não olhando para as dores do cliente. Né? Não sei se vocês, qual que é a experiência que vocês já viram, mas para mim, às vezes, isso é muito nítido, sabe? Da cadeirinha de espectador, que às vezes a gente se afasta e olha. E advogado, né, tem às vezes um ego ali em cima que é difícil conduzir e olhar, mas a tendência é que melhore. E a resistência que eu vejo até mesmo do olhar das constelações que existe, tem um pouco de não se permitir olhar, né? Mas tá tudo bem, o campo é sábio. Então, doutor Rulli, muitas audiências, quando nós começamos a conversar sobre as leis, as ordens, né, do amor, não expressamente, né, com essas palavras, mas explicando algumas dinâmicas, os advogados, mesmo os mais combatentes, eles vão sentindo também a importância de se ampliar o olhar. É impressionante. Isso a gente percebe muito na afeição deles. E nós também, juízes, precisamos nos trabalhar. Eu acho que todo ser humano precisa se trabalhar, sabe? Todo profissional, para saber por que está naquela área e qual a sua missão, né? O caminho a seguir em todas as áreas. E é bacana também que vários advogados têm participado de várias oficinas. Teve uma até que pediu para fazer uma constelação, lembra, Nádia? E foi uma constelação linda. Né? É isso que eu digo, eu acho que essas oficinas, elas agregam todas as pessoas, não só as partes, né? Elas têm muito a trazer a todos nós, né? Cada uma que acontece a gente vai aprendendo, porque sempre é diferente uma da outra. E assim, não participam só as partes e advogados, né? Por exemplo, tem vários alunos de constelação que participam, vários funcionários que adoram participar porque vão se curando também, vários profissionais da psicologia que participam, várias pessoas das equipes técnicas, isso acaba ajudando no trabalho delas também. Né? Então, é muito grandioso, né? E esses efeitos a gente vai sentindo, né? A constelação tem uma energia maravilhosa, né? Toda reunião que se fala em constelação, todo bate-papo que tem constelação, a gente pode ver até pela atenção das pessoas, sempre sorrindo, né? Sempre procurando algo mais, sempre focando no aprendizado, né? Como o Sami mesmo diz, né? Não se tem, uma pessoa não pode dizer que já é formada em constelação, né? É um estudo sempre contínuo, né? Então isso tudo é muito grandioso, né? Para todos nós. Então eu sinto que a própria energia, sabe, no ambiente de trabalho,
as pessoas, mesmo quando não participam, acho que já vão sentindo também uma energia diferente, né? E acaba tocando. E facilita bastante. Nós tivemos bastante depoimento de pessoas que participaram, de funcionários, né? E outras pessoas também que participaram de uma oficina, participaram de outra, depois quiseram falar, né? Olha, eu também sou separada e mudou totalmente o meu relacionamento com a pessoa, só de assistir. A pessoa não se constelou, ela só assistiu as oficinas e ela disse que mudou totalmente, né? Então é bem gratificante mesmo ter esses feedbacks, né? Então, assim, fica aberto o convite, né, para quem quiser conhecer. Porque só de assistir, às vezes a pessoa não quer se implicar, ela não quer se expor também, mas não é necessário, né? Assistir uma, assistir outra, ver como aquilo cai no seu coração e vai transformando sem você perceber. É porque Essa é a a magia, pessoa né? que entra, né, Nádia, ela não precisa se identificar, né? E outra, como não são só partes, então a pessoa entra com tranquilidade, porque são vários ouvintes, pessoas de fora da cidade, e tá todo mundo ali querendo aprender, querendo crescer. E é bacana que a gente vai se aprimorando, né? E sempre trocando ideia para ver o que pode crescer. Agora, na última, nós resolvemos fazer uns formulários para consultar as pessoas, né? O que está gostando, se não está, se tem alguma sugestão, se está agradando, no que acha que poderia melhorar. Nós estamos encaminhando para outras oficinas também. Tem a doutora Mônica de Assis, ela tem a oficina da gestão da emoção e tem uma oficina também de parentalidade online, né? Então, a gente está fazendo esse intercâmbio, né, das pessoas que participam, podem participar de todas as oficinas, né? Isso é muito bacana, porque vai engrandecendo e unindo essas forças, né? Eu acho que só tem a crescer a pacificação, né? Nós precisamos de pacificação, de paz nas famílias, né? Precisamos de crianças e adolescentes crescendo em um ambiente saudável, né? Para eles se sentirem mais completos, mais realizados, né? Isso tudo é muito bom, né? Então, eu também faço convite aqui, quem quiser participar, assistir alguma oficina, pode mandar um e-mail para a primeira vara primeiro ofício da família aqui de Jundiaí. A próxima oficina vai ser dia 5 de outubro. É só mandar um e-mail pedindo que gostaria de participar, nós enviamos o link. E aí, no dia 5 de outubro, que é a próxima, né? Sempre uma terça-feira, às 7h30 da noite. Das 7h30 umas 9 e pouco, né? Passa um pouquinho das 9. Né? É uma oportunidade de estar participando e está aberto a todos. Sim. Eu pedi para a OAB, vou mandar uma mensagem para eles para compartilhar o link no nosso mailing, para ir para a carteira tem cerca de 3 mil advogados que recebem o nosso mailing, o mailing da OAB, né? E daí já compartilhar com a data e com o link, porque o link é fixo, né? E Sim. só para quem estiver assistindo, são 2 encontros que vocês fazem como se fosse um bloco. No primeiro encontro, vocês explicam, a Nádia, normalmente conduz a Nádia, traz o olhar sobre as constelações e explica sobre a dinâmica. E daí no segundo encontro é feito um movimento. No primeiro encontro, eu faço uma explanação sobre as constelações e faço um movimento com visualização para todas as pessoas participarem. E no segundo encontro, nesse encontro a gente passa a data e as pessoas que quiserem constelar ou que quiserem assistir uma constelação mesmo, podem participar. Legal. Se alguém quiser as pessoas que se sentiram tocadas. O endereço do meu gabinete é Gabi, G de gato, A de amor, B de bola, TT Oliveira, 2 T's, né, de Tatiana Teixeira, TT Oliveira, @tj.jus.br. É só mandar um e-mail dizendo que gostaria de participar da próxima, eu encaminho o link, a pessoa pode, só clicar e entrar. Tá? Nós fazemos pela plataforma do Teams. Eu vou deixar também no story aqui da página do Instagram
Eu vou deixar o e-mail direto também, tá, doutora? E daí o pessoal que não conseguiu pegar, eu deixo escrito ali na mensagem. A minha expectativa é que consiga salvar a live. Às vezes o Instagram ele dá... Eu falo que Instagram é Wi-Fi e impressora são 3 elementos que eu precisaria constelar. Porque às vezes vai, às vezes não vai. Mas aí eu deixo no story. A pretensão é salvar a live também. E a doutora Renata, e tu também tem as oficinas, né? Então, a oficina é com a Tatiana, lá é Com a aí Tatiana. em Jundiaí. Tá, em Jundiaí. Entendi. Tinha antes, né? Não tinha começado, aí quando a Tatiana e a Nádia começaram presencial, eu fui ver, né? Fui conhecer, ver como que era, mas ainda não tinha possibilidade. Então, com o online, foi maravilhoso, né? Que tranquilo, a gente pôde convidar todos, fica fácil, né? Que a parte, um horário bom também, 7h30, né? Dificilmente estão trabalhando. E assim, eu convido também o pessoal da OAB de Itu, todos os meses, os promotores, o pessoal do setor técnico. Convido muita gente. A gente convida quem estiver interessado, né? Manda o link. E tem uma vez eu estava conversando com os advogados numa oportunidade de uma palestra antes da pandemia, né? E daí eles estavam, eu senti assim um olhar sobre o direito sistêmico, que é como que isso vai ficar e o nosso posicionamento como advogado. E me veio uma reflexão que o direito ele precisa ser muito mais humanizado. E hoje a gente tem adventos de tecnologia que a gente sabe que existem já softwares, aplicativos que fazem leituras de processos, de contratos, redigem, às vezes, uma inicial, uma contestação, e na prática a gente vê, às vezes até quando troca um sujeito. É uma mulher, a gente vê no processo está escrito um ele, a gente acaba percebendo ali que não foi um processo talvez feito por um humano, às vezes mais revisionado, às vezes bancas de massa, né? E daí eu fui percebendo através de colegas, principalmente que atuam em cidades grandes como São Paulo, que tem muitos que foram perdendo emprego, porque acaba se comprando um software que acaba redigindo toda uma peça processual, que eu vejo que isso é um risco tremendo, e acaba deixando muito mais tecnológico ali a atuação do advogado. E o dono da banca da advocacia ali acaba tendo menos custos diante de mão de obra, porque se investe mais um software. Então, o olhar do direito sistêmico, ele não veio para tirar a oportunidade de advogado. Ele veio para justamente manter o olhar humanizado, que é isso que a gente está fazendo agora, um olho no olho, que a gente não consegue fazer com um aplicativo, com um software. Então, o advogado que desejar continuar atuando, tendo seus clientes e as suas demandas, é necessário ter um olhar olho no olho. Porque senão os softwares, eles vão... Eu falo que é como se fosse uma revolução industrial. Só que vai começar a pegar carteiras e pegar atuações e profissões. E a constelação, ela veio justamente para trazer um amor diante daquilo, né? Eu vi que teve uma pessoa que comentou aqui em algum lugar, já um pouco atrás, falando que a constelação foi um impulso para que ela prestasse o exame da ordem. Justamente como uma motivação. E isso me trouxe um respiro para o direito, porque eu já estava ali cursando a psicologia e estava pensando, será que eu vou advogar quando eu me formar na psicologia? E daí eu já estava ali inserido nas constelações, nas terapias, e daí quando eu conheci o Sami, eu falei, gente, tem alguém então que trouxe as constelações para o direito, então essa é a minha salvação para o direito, porque é o direito que eu acredito. Então, o direito que ele vai sobreviver, eu vejo muito como um direito, uma perspectiva do direito sistêmico, porque a gente vai ter o olhar humano, o olhar de olho a olho, e nisso a gente pode aprofundar o nosso viés ali da profissão, né? Então é muito bonito. Então, advogados, não tenham resistência do direito sistêmico, acolham como uma possibilidade de mergulhar ainda mais nos processos e na profissão que a gente ama. E essa é uma tendência mundial, né? Com a inteligência artificial, muitos acabam que vão perdendo o campo, né? Principalmente nos processos envolvendo bancos, né? Grandes empresas, e o advogado que tiver esse olhar diferenciado, principalmente na área da família, né? Porque é só a gente se colocar um pouquinho no lugar de uma parte que está se divorciando. O que eu gostaria mais de ter um advogado que realmente vai ajudar a solucionar o meu problema e trazer paz na minha vida, ou aquele advogado que vai ficar guerreando até o fim, até não sobrar mais nada? Porque em guerra o que sobra, né? Um campo de batalha, o que sobra? Só um monte de morto, né? E aí com criança no meio.
né? Então, que tipo de advogado que eu gostaria de ter? Né? Um que me leva até o fim na disputa, mas a minha família, meu relacionamento com meus filhos acabam se deteriorando, ou aquele que me ajuda a ter um outro olhar, que eu sim faça concessões, sim que eu possa realmente solucionar de uma forma agradável e rápida, né? E rápida e eficaz, porque quem está no meio do conflito não vê a hora de terminar para tocar a vida adiante, né? Não ficar emaranhado ali. Né? Então, é um diferencial, né, doutor Julia? A gente sente muito isso, a gratidão das partes pelo advogado que ajudem muito nesse momento, né? Então, eu acho que o direito sistêmico vem acrescentar e muito, jamais é para substituir, né? Porque tem muitos processos que realmente precisam chegar até um fim e precisam de uma sentença, né? Tem casos que realmente são necessários. Mas outros não, né? Outros tem plenas possibilidades de se chegar a um acordo com facilidade, sem expor todo mundo, né? A litígios desnecessários muitas vezes. Então, doutor Julia, eu agradeço demais essa oportunidade, né? E a oficina está aberta para todos, né? Eu que agradeço a oportunidade e pelo trabalho de vocês. É muito bom ver o Poder Judiciário, né, de uma forma integrativa, tanto a OAB, a Defensoria, né, vocês do TJ, mas olhando o TJ, porque olhando como parte de processo e como advogado, muitas vezes, quando a gente está na vara da família, é como se a gente abrisse e mostrasse as nossas vísceras, né? A gente abre ali a nossa caixinha com os nossos tesouros, com aquilo que é mais precioso e também as nossas dores. E quando tem a possibilidade de entrar num tribunal onde tem a possibilidade de um olhar sistêmico e considerando as partes e considerando todo o que envolve a possibilidade de solução e de resolução e de acolhimento é mágica, né? E vocês três aqui fazem parte desse movimento e para Jundiaí foi pioneiro, né? Acredito que para Itu também, então eu agradeço vocês três por trazer essa essência e essa beleza para esse tribunal aqui da região. E a OAB também, né? Teve a criação da comissão nesse triênio, então a OAB também possibilitando esse olhar. E eu vejo que é um casamento bonito. Não vou falar casamento perfeito, porque a perfeição, como o Bert dizia, né? O perfeito está morto e o perfeito não cabe mais nada, senão restar ali em paz. E o que a gente não quer é restar em paz. A gente quer muito movimento, muita expansão e levar o quanto a gente puder isso para todo mundo. Então, eu agradeço muito. Vocês três têm uma pessoa aqui perguntando do Judiciário Trabalhista. Eu desconheço algum tribunal, algum TST ou TRT que tem atuação sistêmica. Acho que são mais nas câmaras, né? Não sei se vocês têm... Eu não tenho contato direto, porque é outro fórum, né? É outro concurso, é uma outra realidade. Eu nem conheço os juízes aqui trabalhistas. Não sei informar. Eu sei que Jundiaí não tem, até onde eu saiba. Eu sei que tem funcionários lá que já cursaram e estão cursando constelação, mas por si. Mas o movimento dentro do TRT do TST eu também desconheço, nunca vi. Doutora Renata, gostaria de colocar, fazer algum apontamento? Retomando aquela questão dos advogados, eu acho que, assim, com esse olhar sistêmico, a gente vê que tem lugar para todos, né? E às vezes a família, ela está naquele momento, ela precisa daquele advogado mais combativo. E a gente respeita. Porque mesmo como eu fiz a constelação, chegou na audiência, não teve acordo. Eu costumo falar, a alma precisa de um tempo. E às vezes não chegou o tempo da alma. Então, às vezes, aquele advogado também está a serviço daquela pessoa, daquele cliente, né? Então, é um movimento, quando a gente vai no compasso, né? A gente vai observando, então, às vezes a gente fala, não, realmente, essa família precisa de mais um tempo. Mesmo que participar da oficina, fisioterapia, ela ainda precisa de um tempo. E é o que a gente falou. Tem hora que a gente precisa, a família precisa de uma decisão, essa pessoa. Nesse caso, é a nossa função. A gente vai lá e, né, pacifica momentaneamente, né, dá aquela decisão
para tentar que eles tentem recomeçar a rever. Então, acho que tem lugar para todo mundo. Esses tempos a gente teve uma aula com a Janaína e ela falou, olha, o judiciário veio sendo preparado, estamos sendo preparados para essa nova realidade. E eu acho que a gente ainda está nesse caminho. E penso que nunca vai acabar o advogado combativo, como nós temos os juízes de outra forma. Nós sempre vamos ter esse perfil. E aí, aqueles que se identificam, aqueles que percebem que ressoa na sua alma essa postura, seguem esse caminho, né? Porque é o que a doutora falou. A gente começa a falar de alma, de amor, não tem... Eu acho que tem uns que falam, não, ela tá louca. Mas, assim, a função é justamente isso. O que se busca? O que se busca naquele processo? Porque muitas vezes o que está estampado não é o que a pessoa está procurando. Então, por exemplo, numa exoneração de alimentos, o filho está fazendo quase 24 anos, ele quer, porque quer o direito, ele até trabalha, mas ele insiste. Por que ele insiste? O que ele está buscando? Às vezes a gente fala para a parte, se você conseguir tudo o que você está pedindo, isso vai ficar bom para você? Isso vai ser bom para você? E muitas vezes a pessoa tem o direito, e a sentença vem dar o direito para ela, mas se ela não tiver consciência dessa demanda que está por trás, mesmo ela sendo integral do pedido, para ela não está bom. Então, a gente, na verdade, busca essa conscientização, né, de que o caminhar é mais longo. Compreender aquele conflito está a serviço de quê? Né? E muitas vezes as partes e os advogados eles não percebem, acabam não percebendo para onde o conflito olha. E compreender para onde o conflito olha caminha para a solução, né? Para a tomada de consciência. Lindo isso que a senhora falou. E é exatamente, né? Concordo 500%. E eu queria incluir os juízes também, porque nós também temos a nossa carga, nós também temos a nossa história. Então, se a gente não se trabalhar, às vezes a gente também, né, tá com essa dificuldade. Então, assim, tem que ter coragem para poder fazer essa avaliação interna, para poder fazer essa reflexão, né? E na parte de todos os profissionais, não só dos advogados, né? Eu acho que somos todos, é um todo que tem que buscar essa solução melhor. Uhum. Todos pertencem, né, à atuação e à busca da solução. Eu estou tentando incluir aqui a doutora Tatiana de novo. Pronto, foi. Entrou pergunta, Julia? Não, ninguém mandou. Teve gente que foi mandando aqui. Acho que como eu deixei o aviso no começo, deixa eu só verificar aqui. O pessoal da comissão está aqui presente. A Carol, que é vice, o Fer. Deixa eu ver aqui. É porque daí o chat ele vai subindo e a gente acaba perdendo. Vamos lá. Te elogiaram, falaram de uma palestra sua, Nádia, no Fórum de Santana, foi a Van, falou que trouxe um olhar muito bom para ela, a respeito também de uma fluidez de audiência de conciliação. Perguntaram da Justiça do Trabalho. Acho que basicamente de perguntas foram essas mesmo. Pediram para repetir o e-mail. G de gato, A, B de bola, TT, tá? Tatiana Teixeira, são 2 T's. Gabi, TT, Oliveira, @tjsp.jus.br. E eu vou colocar também daqui a pouquinho no Story, daí quem quiser já anota ali, vou deixar disponível. Isso. E a nossa próxima oficina, então, vai ser no dia 5/10, que vai ser essa explanação. E tá todo mundo convidado, seria uma honra recebê-los. E quando vocês sentirem de fazer um novo encontro, espero que logo a gente consiga fazer eventos presencialmente. Falo em nome da OAB, está sempre a portas abertas para vocês, para expandir, para trazer reuniões com os advogados, eventos. Espero que logo a gente possa fazer alguns seminários para trazer também o olhar sistêmico para os colegas da região, fazer conciliação no sentido de agenda, né? Trazer equipes que sejam da Defensoria, do Ministério Público, do TJ. Meu sonho
era ano passado ter feito o primeiro congresso de direito sistêmico aqui em Jundiaí. A gente não contava com uma pandemia, acho que ninguém contava, evidentemente, e a gente se readequou, mas quem sabe ano que vem, continuando essas possibilidades, a gente já sabe que as portas estão abertas para todas vocês. E agradeço a possibilidade, o carinho pelo direito e pelos processos, que de fato isso faz muita diferença, e que me oxigena, tanto como advogado, como psicólogo e constelador, de poder seguir no caminhar. Então, muito obrigado. E a gente tem os amigos sempre fiéis, né? Eu tenho minha amiga Kitty, que é minha amigona, que já colocou o endereço aí para todos, o endereço eletrônico. Obrigada, Kitty. Muito bem. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Boa noite. Um ótimo finalzinho de ano, porque agora a reta já é luzinha de Natal, quase. Verdade. Tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigado, um grande abraço. Tchau, abraço. Tchau, tchau.